Muito bem, gente. Então, vamos agora falar o que interessa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre operações logísticas, que é o nosso tema da aula de hoje, né? Operações logísticas, que na realidade é a base de sustentação da logística, né? Nós estamos falando de gestão logística, nós estamos falando de cadeia de suprimentos, nós estamos evoluindo o papel da logística sob o ponto de vista gerencial, mas a gente não pode deixar de falar da logística sob o ponto de vista operacional, né? Então, vamos lá, né? Nossa lição, nossa aula número 04, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Então, como eu havia falado, nós vamos comentar sobre as três operações logísticas, né? Quais são essas três operações? Transporte, armazenagem e distribuição. Vamos falar rapidinho de cada um, entendendo a importância de cada um e vendo dentro dessa importância, como é que eles conseguem ter o seu desempenho e isso influenciar, claro, em todo o planejamento logístico. Porque se você não tiver uma operação funcionando bem, se você não tiver movimentação, se você não tiver transporte, se você não tiver possibilidade de armazenagem e distribuição, o que adianta? Eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de gestão da parte de cadeia de suprimentos se eu não tenho como movimentar isso, né? Então, aqui é a efetividade de todo esse planejamento, tá? Então, vamos lá. Essas três operações, elas foram divididas de acordo com as suas atividades. O transporte é responsável por toda aquela movimentação, né, do ponto de origem até o ponto de destino. Com certeza, pelo tamanho disso, pela importância disso, o transporte acaba tendo, digamos, um custo maior, um peso maior na hora de você falar de operações. Depois tem a parte de armazenagem, que é onde você guarda, você deixa ali, você supre e você monitora e regula a entrada e a saída. É uma área importante também, porém, talvez numa proporção um pouco menor. E o caçula, né, a operação mais nova, que está sendo mais estudada agora, justamente por ser uma operação um pouco mais nova, é a operação de distribuição, né? Eu botei na ordem aí transporte, distribuição e armazenagem, mas se a gente for botar na ordem correta, é transporte, armazenagem e distribuição. A distribuição é justamente o rateio, né? Para onde o produto vai, como ele está sendo fracionado, né? Quais são os canais que ele vai ser disponibilizado, isso tudo que vai orientar, né, a nossa ação nessa operação de distribuição. Então vamos falando de cada um. Primeiro vamos falar sobre transporte. Transporte tem características que são muito importantes e a gente não pode deixar de comentar. Primeiro, o que a gente tem que avaliar na hora de definir qual o transporte que a gente vai usar em determinada operação, em determinado processo, em determinada composição de cadeia de suprimento. Primeiro, a gente precisa avaliar a questão da consistência desse transporte. Ele tem uma certa regularidade, ele tem uma certa frequência, a gente precisa avaliar isso, né? Porque isso vai ser determinante dependendo do tipo de movimentação que você quer fazer. Se você precisa de algo que precisa ser movimentado todos os dias, você precisa ter um modal de transporte que tenha essa consistência, né? Outra coisa, avaliação de custo. É claro que existem modais de transporte, estou falando de modais aqui, que são modelos de transporte. O modal vem de modal, né? Americano, modelo. Então, o modal de transporte, por exemplo, aéreo, ele tem um custo muito alto, porém, o grande benefício é a velocidade. Então, isso tem que ser colocado numa balança para saber o que é mais importante, se vale a pena você investir esse valor tão alto, mesmo tendo um custo muito alto, mas há uma necessidade muito grande de você ter aquilo de forma rápida, né? E aí, justamente, esse ponto que é o tempo, né? Então, o tempo ele tem uma relação direta aí também com o custo. Às vezes você não tem preocupação com o tempo, você tem tempo para esperar aquele produto, então é mais interessante você buscar uma alternativa de transporte mais barata, claro. Não, estou precisando de uma forma mais imediata, então vamos buscar uma alternativa de transporte um pouco mais cara, porém com a rapidez e agilidade que a gente precisa. Um outro ponto é a abrangência, né? Existem modais de transporte, como é o caso do modal rodoviário, que no Brasil está disseminado em tudo quanto é município. São mais de 5 mil municípios, todos eles com transporte rodoviário. Pode ser bom, pode ser ruim. É claro que tem algumas rodovias que estão em péssimo estado, porém, querendo ou não, está disponível. Agora, existem outros modais, como é o caso do aéreo, que não está disponível. Quando eu falo de aéreo, gente, não é simplesmente ter uma pista de pouso. Você precisa ter um local onde
cargueiros, né, onde aviões de carga podem, nós estamos falando especificamente de transporte de carga, né, para você disponibilizar uma estrutura de terminal de cargas, né, um TECA, etc. Então, no Brasil só tem 50 municípios que têm essa estrutura para receber movimentação de carga. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, é uma característica importante também. Outra característica importante do transporte é a flexibilidade. A gente precisa avaliar que se esse transporte ele é flexível, o que eu posso movimentar? Eu tenho alguma restrição? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o duto viário, que é um modal de transporte, ele é, através daqueles dutos, basicamente ele só consegue movimentar líquidos e gases e, em algumas situações, a questão das partículas, das micropartículas, no caso de minério, por exemplo. Mas é muito restritivo, então ele não tem flexibilidade. Então, numa situação dessa, ele só é usado para coisas muito específicas, né? E a questão de perdas e avarias. Às vezes eu tenho um modal de transporte que é bem barato, mas ele tem um índice de perda muito grande, então isso impacta no meu custo. Por exemplo, o transporte rodoviário, que é muito utilizado no Brasil, mas tem um índice muito grande de perdas. Quais são essas perdas aí? Em função das estradas ruins, em função das condições dos próprios caminhões, a gente tem dano, a gente tem quebra, a gente tem furto, né? Acidentes, né? E tudo isso acaba impactando também. Então são essas características importantes aí do transporte, né? Aqui eu trago para vocês as operações, né? As operações de transporte, os modais de transporte, né? Que modais são esses? Que todos aí já devem conhecer, né? Transporte ferroviário, rodoviário, aeroviário, hidroviário, dutoviário. E aí tem a questão do multimodal e do intermodal, que eu já vou explicar, e as outras formas de transporte. Quando eu falo de outras formas, antes de eu fazer a caracterização de cada um, eu vou trazer para vocês um pouquinho das outras formas. Quando eu falo de outras formas, na verdade eu estou querendo especificar uma só, né, que é o transporte através de redes óticas, né, é o transporte de informação, que alguns autores falam num modal chamado infoviário. Isso não é oficial, não está em nenhum livro e tal. Um ou outro autor coloca isso no artigo, mas vale a pena, no mínimo, a gente ter curiosidade, né? Porque realmente hoje, se você for caracterizar, o que é uma informação? A informação, ela também é um produto intangível, mas é um produto e ele vai se movimentando de um lugar para outro. Então, através tem transporte, né? Então, é uma situação interessante que a gente pode, de repente, avaliar com cuidado, né? Bom, com relação aos grandes modais, aos oficiais, né? Vamos falar sobre cada um deles. O modal rodoviário, ele tem uma característica bem marcante dele, a disponibilidade. Porém, ele tem alguns probleminhas que são sérios, né? Principalmente quando você fala de Brasil. Ele tem uma velocidade ruim, né, porque a gente sabe que as estradas são ruins, existe um excesso de utilização do rodoviário e isso tudo acaba impedindo que a gente tenha uma fluidez melhor. Então o rodoviário, apesar de estar bem disponível, ele é muito lento, né, e tem uma restrição também quanto à quantidade de mercadoria. Ele, no máximo, naqueles grandões lá de 2 compartimentos, que a gente chama de bitrem, ele transporta até 50 toneladas, que é pouco comparado com os outros, né? Um outro modal interessante é o modal ferroviário, esse é o segundo mais importante do Brasil, o segundo de maior movimentação no Brasil. E o modal ferroviário ele tem uma característica interessante. Ele talvez seja o mais equilibrado. Ele não é o que é mais utilizado, mas é o segundo mais utilizado. Ele não é o mais seguro, mas é o segundo mais seguro. Ele não é o veloz, mas ele é o segundo mais veloz. Ou seja, ele está sempre ali. Em segundo lugar, não é o primeiro, mas também não é o último. Então ele é bem equilibrado. No Brasil, 20% das cidades têm ferrovias. Então ainda é um número pequeno se você comparar com a quantidade de cidades que nós temos com rodovias. Se são 5 mil municípios, apenas 1.000 municípios têm ferrovias. É um número pequeno, isso acaba restringindo a quantidade de movimentação de carga ferroviária, né? Bom, um outro modal interessante também é o modal aéreo, o aeroviário. Muita gente pensa, até porque a gente acaba tendo muito acesso, né, ao modal aeroviário, viajando, etc. Mas ele é muito diminuto em relação à movimentação de carga. Primeiro, porque é muito caro. Segundo, porque não tem tanta disponibilidade. Mas ele tem uma coisa que é muito importante. Qual é a coisa que é importantíssima e imprescindível para o transporte aéreo? É justamente a velocidade. Só para vocês terem uma ideia de comparação, isso aí é apenas uma curiosidade. Se você pegar a velocidade de um caminhão, que no máximo ali nas nossas estradas e na condição do nosso caminhão chega a 60 km por hora, um avião consegue atingir 800 km por hora. Olha a diferença, né? E se você pegar um trem, e olha que nós temos bons trens e boas estradas de ferro, como é o caso da estrada de ferro Carajás, que atende aqui a nossa região, a gente tem ali um trem de 120 km por hora, mas um avião 800. Então a diferença
é bem grande com relação à velocidade. Porém, essa diferença ela é impactada nos custos, né? Então, o custo aéreo é muito, muito grande e aí precisa valer muito a pena para você movimentar carga através de avião, tá? Outro ponto importante, outro modal importante é o hidroviário. Hidroviário, pelo próprio nome já está dizendo, hidroviário ou aquaviário, é tudo que acontece nas águas, né? Nós temos variações com relação a isso. Nós temos o aquaviário marítimo, o aquaviário hidroviário, que é através dos rios, e o aquaviário, é só curiosidade, o aquaviário através da cabotagem. Só para vocês saberem o que é, se vocês ouvirem esse termo em algum lugar, a cabotagem é quando eu faço movimentação de carga costeira, né? Por exemplo, quando eu falo de transporte marítimo, eu estou falando de transporte internacional, né? Uma mercadoria que vem dos Estados Unidos para cá, ou que eu mando para a China, então eu estou fazendo transporte marítimo. Quando é que eu faço cabotagem? Quando eu movimento dentro da nossa costa, por exemplo, um navio que vem de Santos, em São Paulo, para São Luís, né? Para o Porto de Itaqui, por exemplo. Então nós estamos fazendo cabotagem, não estamos fazendo transporte marítimo. Né? Apesar de estar usando o mar, nós estamos usando a nossa costa, é um transporte doméstico. Tá? Então essas são as variações do hidroviário aquaviário. E aí? O que ele tem de bom? Primeiro, a capacidade. Ninguém movimenta tanta carga quanto o aquaviário. É a quantidade imensa de movimentação de carga e isso realmente é bem importante quando você tem um tipo de produto que precisa de muito espaço, né? Vocês, por exemplo, se a gente for olhar o agronegócio, através da soja, por exemplo, trigo, tudo de movimentação aí da agricultura acaba indo por navio, porque a quantidade é muito grande. O próprio minério de ferro, o Brasil é campeão mundial de exportação de minério de ferro. Era interessante que a gente não fosse exportador da matéria-prima, né? Era importante que a gente tivesse uma indústria aqui, uma cadeia, né, produtiva mais ampla, e aí a gente mandasse o produto já acabado. Infelizmente, a gente manda o café, o pó, né? Desculpa, a gente manda o grão do café, a gente manda o grão da soja, a gente manda o minério de ferro e tem que comprar o produto acabado bem mais caro. Mas isso é uma outra história, em outro momento a gente conversa, né? Bom, e o último que eu queria falar é justamente sobre o dutoviário. O dutoviário é o menorzinho de todos. Na verdade, ele é bem específico. Vocês observem, por exemplo, quando você tem movimentação de líquidos e, como é o caso de combustíveis, é feito normalmente com o dutoviário porque ele tem na segurança o seu maior atributo. Porém, ele tem algumas dificuldades. Primeiro, o custo para você implantar não é fácil. Outra coisa, a flexibilidade que ele não tem nenhuma, né? Não dá para movimentar cadeira, não dá para movimentar computador, carro pelo duto, né? Então esse é um problema. E agora, já que eu falei rapidinho sobre esses modais, só para efeito aí de entendimento, para que vocês façam uma analogia com toda a gestão de uma cadeia de suprimentos, a gente vai falar agora de multimodalidade e intermodalidade, né? O que significa isso? E piggyback também, né? Na verdade, isso, gente, eu estou falando individualmente de cada modal. E quando eu junto esses modais? Bom, quando eu junto esses modais, eu tenho a multimodalidade, ou a intermodalidade, ou o piggyback, tá? O que é que diferencia um do outro? Vamos tentar explicar para vocês. A multimodalidade, pelo próprio nome já está dizendo, são muitos modais, ou mais de um modal de transporte. A intermodalidade também é mais de um modal de transporte. Qual a diferença sutil entre eles? É aquelas 3 letrinhas que estão ali no multimodal. Quais são essas 3 letrinhas? Operador de transporte multimodal, que é o OTM, né? O que é a multimodalidade? Quando você combina, por exemplo, o transporte rodoviário com o transporte aquaviário, ou quando você movimenta, ou quando você combina um transporte ferroviário com o transporte aquaviário, você está fazendo uma multimodalidade se o responsável por toda a movimentação for apenas uma empresa. Imagina que eu estou precisando movimentar uma carga do sul do Maranhão, vamos lá, uma soja lá de Balsas, no sul do Maranhão, para ser entregue em Xangai, na China. Eu tenho 2 formas, é claro que não dá para eu sair de navio diretamente de Balsas. O que é que eu faço? Eu ponho a soja, não tem estrada de ferro naquela região, então eu ponho a soja em um caminhão e levo ele até Porto Franco. Lá em Porto Franco eu tenho um terminal de ferrovia. O que é que eu faço? Eu coloco a soja dentro do trem. Aí eu já fiz uma combinação, né? Eu já tirei do caminhão, já fiz o rodo e agora eu estou no ferro. E aí eu vou para o aquaviário ou para o hidroviário, eu vou lá para o porto. Chegando lá no porto eu faço o hidro. Então o que é que eu fiz? Eu fiz 3 coisas. Eu fiz rodoviário, eu fiz ferroviário e fiz hidroviário. Então eu fiz essas 3 movimentações. Agora, o que vai dizer se foi multimodalidade ou intermodalidade? É como eu fiz essa operacionalização. Eu contratei só uma empresa para fazer tudo e ela se responsabilizou, paguei mais caro por isso, mas não me preocupo. Se eu fiz isso,
eu contratei um OTM. E se eu contratei um OTM, eu fiz multimodalidade. Agora, se eu contratei separadamente cada transporte, eu fui lá e contratei o seu João do transporte rodoviário, aí eu fui lá para Vale, liguei, pedi um pedacinho do trem dela para carregar, e depois eu fui no porto, falei com o pessoal da Pedreira de Transporte e pedi um espaço no navio. Se eu fiz isso separadamente, talvez o meu custo seja menor, mas a minha preocupação vai ser intensa. Por quê? Como eles não são dependentes, né? Toda vez que eu movimentar essa carga, eu vou ter que estar me preocupando, porque se esse caminhão demorar, o trem não vai ficar esperando, ele vai embora. Então, é igual a gente comprar uma passagem, por exemplo, de uma única companhia fazendo conexões. Se você comprou de uma única companhia, vamos imaginar que eu querendo ir para São Paulo com conexão em Recife. Só que quando chegou em Recife, o meu voo atrasou e a conexão para São Paulo, saindo de Recife, eu perdi. Mas como eu comprei de uma única empresa aérea, ela é responsável por tudo. Vai ter que me botar em hotel, vai ter que me dar alimentação. E se eu tivesse assim, vou comprar mais barato, vou comprar os trechos separados. Primeiro eu vou para Recife e depois eu vou para São Paulo. Comprei um na Azul, por exemplo, e o outro eu comprei na Gol. Bom, se o avião da Azul atrasa, a Gol não vai me esperar, né? Claro, foram independentes. Então é mais ou menos assim. Se acontecer essa independência, eu estou falando de intermodalidade. Se tiver tudo integrado com um único operador, eu estou falando de multimodalidade, tá? E esse nomezinho engraçado que eu coloquei aí, que é o piggyback. O que é piggyback? Bom, gente, apesar do nome ser engraçado, o piggyback é um negócio bem interessante. É quando você bota um modal dentro do outro. Eu estou falando aqui de combinações de modal, né? De modais. Eu estou combinando modais. Eu estou combinando rodoviário com hidroviário, ferroviário com aquaviário. O piggyback é quando eu boto um dentro do outro, tá? Vamos tentar explicar. Eu não sei se alguém aí já andou de ferryboat, por exemplo, que é muito comum aqui para quem quer ir para a Baixada e tal, Pinheiro, etc. Quando vocês estão no ferryboat é uma embarcação, então, transporte hidroviário. É muito comum vocês olharem o quê? Caminhões cheios de mercadoria dentro dos ferryboats, porque estão atravessando, cheio de banana, cheio de, sei lá, de vários produtos. E quando ela atravessa, que tipo de coisa que ele fez? Multimodalidade ou intermodalidade? Nenhuma das duas. Ele fez piggyback, que é um dentro do outro, né? Então, dentro do navio, por exemplo, quando eu faço isso, eu estou fazendo piggyback. Normalmente, é o rodoviário associado com outro modal. Por exemplo, eu posso ter o transporte rodoviário numa plataforma de trem. Eu posso pegar um caminhão, colocar numa plataforma e movimentar, de repente, para atravessar uma ponte. Aqui em São Luís teve uma época que a gente não podia movimentar caminhões pelo Estreito dos Mosquitos porque a ponte estava rompendo. E a única forma das cargas atravessarem de caminhão, eles indo para a plataforma do trem, o caminhão ficava em cima do trem, lá na plataforma, e aí ele atravessava a ponte pela estrada ferroviária. E aí eu estava fazendo piggyback, tá bom? Então essas são as diferenças entre multimodal, intermodal e piggyback, curiosidade para vocês sobre gestão de transporte, né? Bom, gente, eu estou falando muito rápido, né? Claro, porque isso aqui é apenas um pequeno resumo para a gente falar sobre algo que é uma disciplina inteira, é um semestre inteiro numa faculdade. Mas o foco aqui não é que vocês sejam especialistas na operação logística, na verdade entendo a gestão logística, né? Mas eu não posso deixar de falar de logística sem falar da operação, por isso que eu estou falando aqui rapidinho de cada operação. Vamos falar um pouco de armazenagem, que é o segundo processo, segunda operação, importante também, talvez um custo menor, né? Um tamanhozinho um pouco menor, mas tem a sua importância, né? O que o armazém faz, né? Quais são as características bem importantes hoje de um armazém, né? Para você produzir, para você realmente ter um processo de armazenagem eficiente. Eu enumerei aqui alguns pontos que são relevantes, por exemplo, hoje um armazém para ser útil, para ser viável, a gente precisa usar o máximo dos seus espaços, né? Então, normalmente não é só a largura, né? E o comprimento, a gente está usando a altura também, estamos usando as 3 dimensões. Então, isso faz com que a gente ocupe o máximo de espaço possível, porque você sabe que cada espaço hoje é caro, né? Nas regiões, principalmente mais próximas dos grandes centros. Outro ponto importante é a utilização da mão de obra. Cada vez mais está se reduzindo a mão de obra braçal. Hoje, muitos equipamentos que fazem toda a operação dentro do armazém. Então, é muito comum você ter robôs fazendo aquilo, trens, empilhadeiras, transpaleteiras, em vez de você ter pessoas carregando. Então, está diminuindo o número de pessoas, porém, está aumentando a qualidade, a qualificação das pessoas que estão no armazém, porque elas precisam saber operacionalizar esses equipamentos, né? Outro ponto é o acesso fácil, a maneira como você aguarda as mercadorias, a forma como você monitora tem que ser fácil. Eu digo que um bom armazém é aquele que qualquer pessoa
consegue achar qualquer coisa. Porque quando você não acha alguma coisa no armazém ou no depósito, é sinal de que aquele produto não está armazenado, ele está escondido, né? Porque ninguém consegue achar, né? Outro ponto importante é a movimentação. Não só o acesso ao produto, mas a movimentação dele tem que ser seguro, tem que ser fácil, ágil, para que eu não vou perder tempo no armazém na hora de retirar esse produto, onde tem uma dificuldade, né, naquele corredor de movimentação. Então nós temos que planejar o armazém de uma maneira bem limpa, né? Por quê? Porque tudo que nós queremos é exatamente qualidade na armazenagem. É fluidez na armazenagem, é redução de perdas. A gente sabe que existem índices muito altos de perdas e avarias no armazém, justamente porque não existe um controle, não existe uma qualidade. Então, em linhas gerais, essas são pontos, são características importantes desse armazém inteligente, né? E aí eu coloquei para vocês aqui as principais atividades dentro do armazém, né? Esses slides todos estão disponíveis também no ambiente virtual para vocês, mas só em linhas gerais. Dentro do armazém a gente recebe a mercadoria, que é o primeiro passo, depois a gente estoca a mercadoria, ou seja, guarda essa mercadoria. Bom, em algum momento essa mercadoria vai ter que sair do meu estoque, né? Vai ter que sair do meu armazém. Então eu vou ter que retirar, vou ter que fazer uma separação, que a gente chama de triagem, e aí eu vou fazer a expedição, que é a saída. Lembre-se, o armazém ele é uma operação intermediária, ou seja, não é para você guardar um produto e esquecer lá dentro do armazém. Se isso acontecer é porque você não comprou corretamente. O bom do armazém é você receber o produto, organizar, guardar ele um pouquinho, monitorar, separar e expedir, tá bom? Então essas são as principais atividades de um armazém. Falei bem rapidinho, como eu falei para vocês, isso é apenas uma avaliação contextual, é para vocês entenderem um pouco da operação, para vocês fazerem relação com a gestão de logística, tá? E por último, a gente vai falar sobre distribuição, né? Bom, pelo próprio nome, a gente já sabe, né? O que é a distribuição? Ela é responsável por quê? Ela define os canais de distribuição. Por exemplo, quando a gente vai a um supermercado, é um canal. Vai a um atacado, é um canal. Vai a uma loja de conveniência, é um outro canal. Então, são os canais. Como é que eu seleciono isso? Pela necessidade. Se eu tenho um mercado para pequenos canais, para grandes canais, eu vou ter que ter logística para abastecer. Então, eu vou fazer um planejamento de distribuição para abastecer todos esses canais. E esse planejamento de distribuição está diretamente ligado com a roteirização. O que é a roteirização? É o caminho que eu vou seguir para fazer essas entregas. Qual é o melhor caminho? Onde eu vou gastar menos? Onde vai ser mais rápido? Então, eu faço um planejamento de rota para abastecer os canais de distribuição. Então, basicamente, a distribuição ela tem essa responsabilidade. Dentro da distribuição, tem uma caracterização muito interessante. Quanto mais centralizado você tiver, quanto menos fracionamento você tiver, menos canais de distribuição você tiver, você tem uma vantagem, você controla mais. Porém, você está longe do seu cliente, né? Você controla mais, de repente não tem perdas, mas o que adianta? Eu tenho um produto maravilhoso e não conseguir estar próximo ao meu cliente, próximo a quem realmente precisa do meu produto. Então, é uma escolha, né? Eu vou centralizar o processo de distribuição e vou controlar mais, ou vou descentralizar, vou abrir esse processo e vou facilitar e vou estar mais próximo do meu cliente, lá de quem está necessitando do meu produto, porém, eu vou ter um probleminha aí, que é o controle, eu vou ter riscos maiores, é uma avaliação que a gente precisa fazer. Então, se você fraciona mais, se você tem mais canais, você tem mais problemas, você tem mais, digamos, controles, e aí você precisa ter mais cuidado. Porém, você está mais próximo do seu cliente. Agora, se você centraliza, você tem menos problemas, hipoteticamente, esses problemas de controle, porém, você está longe do cliente, pode ser que o negócio nem se viabilize, né? Então, essa aí é um pouquinho do que a distribuição ela é responsável, né? Bom, eu separei duas coisinhas rápidas, só para vocês entenderem como a distribuição ela é interessante. Cross-dock é a doca cruzada, é quando eu tenho, isso é interessante para dar fluidez ao processo de distribuição, é quando eu tenho vários fornecedores e eu tenho também vários clientes, né? E aqui eu botei um exemplo claro. Eu tenho fornecedores distintos e clientes distintos, e esses clientes precisam dos três fornecedores, né? E os três fornecedores vendem para os três clientes. Então, a solução encontrada para unificar isso, para você não ter desperdício de tempo e de dinheiro, é você unificar tudo isso num único ponto, onde todas as compras vão ser centralizadas, todas as entregas vão ser centralizadas nesse único centro, que a gente vai chamar de cross-docking. Pela tradução, cross-docking é doca cruzada, tá bom?
Só uma curiosidade para vocês. Outra curiosidade interessante é o transit point. É quando eu tenho uma mercadoria vindo num tipo de transporte grandão, né, vamos dizer um navio gigante, ou então um grande caminhão, como eu botei no exemplo aí, mas eu preciso fracionar isso para vários bairros, por exemplo, eu preciso fazer várias entregas. Em vez de eu ir com uma carretona dessa fazendo entrega de ponto em ponto, que eu vou perder muito tempo, vou ter muito risco, eu vou identificar um ponto de apoio onde eu vou fazer o rateio dessas cargas e vou colocar em caminhões menores. O nome disso é transit point, ou seja, trânsito de um ponto a outro ponto, tá? Gente, é isso, né? A gente está chegando ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui.